A Constituição Federal determina a responsabilidade do Estado em relação aos presidiários. O Brasil é o 6º país com o maior número de detentos em todo o mundo. São mais de 600 mil. As famílias dos presos, mortos ou feridos, pedem justiça e acusam autoridades e instituições de omissão. Seja lá em Manaus ou aqui em Brasília, daquele portão para dentro, a responsabilidade sobre o preso é do Estado. E o Estado, nesse caso, significa as instituições que controlam e administram o país. E essa responsabilidade começa pela vida do preso. A questão faz parte do artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. E a responsabilidade das instituições ou de autoridades terá que ser apurada por um inquérito. Nesse caso, o que vai ter que se verificar para ver se é caso de indenização ou não, é se houve ou não algum tipo de omissão do Estado, seja ele por meio do Estado, não quer dizer do Estado do Amazonas, seja ele por meio da União, que também tem a sua responsabilidade, que não é, embora lá na Constituição a segurança pública seja uma competência do Estado, a União ela tem o dever, nesse caso, também de fomentar a discussão, fomentar e uniformizar. Não é à toa que existe uma secretaria para isso, no Ministério da Justiça. Nesta entrevista, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que o governo federal fez a parte dele. Eu tomei conhecimento disso nas reuniões de segunda-feira e terça. É para apurar o caso. O governo federal, em momento algum, foi informado nem solicitado nenhum auxílio, seja da Força Nacional, seja de qualquer outro mecanismo que o governo federal poderia ter auxiliado. Em todo o Brasil, são 622 mil presos. Levando-se em conta este número em relação ao total da população, somos o 6º país que mais prende no mundo. 62% dos detentos são negros, 75% não passaram do ensino médio, 40% ainda esperam julgamento, mas vivem nesse ambiente, misturados aos condenados. O Estado brasileiro não cumpre o seu papel, ele não presta, ele não executa esse dever de segurança em relação aos detentos, ele não garante condições mínimas de integridade corporal, superlotação que por si só já é uma regra descumprida, Então a superlotação, obviamente, ela gera uma série de inconvenientes que podem ocasionar acidentes, incidentes. Então, na minha opinião, ficando aqui na superlotação, mas as condições propriamente ditas das celas, as condições das instalações, a falta de prestação de serviço médico, de assistência jurídica, tudo isso são omissões muito claras e muito presentes na esmagadora maioria das unidades prisionais brasileiras. O juiz Luiz Carlos Valois, um dos responsáveis pela libertação dos reféns na rebelião de Manaus, falou ao site Jornalistas Livres e foi claro. A primeira coisa que tem que ficar claro é que a lei de execução penal não é cumprida. Quer dizer, o sistema penitenciário ele é um caos. O sistema penitenciário é a mais pura ilegalidade. Quer dizer, os presos estão num local totalmente diferente do local que a lei prevê.